Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de química do primeiro ano, dessa vez com a teoria do octeto e os tipos de ligação. A Sora tem diminuído bastante a saudade que ela sente de estar com vocês quando ela faz live, né? Então já fizemos duas, esses momentos têm sido muito legais. E aproveitando aquilo que nós revisamos na última live, então a gente vai trabalhar com o octeto e as ligações, ok? Bora! Bom, pessoal, nós temos um conhecimento de que os gases nobres são um grupo de elementos que vive isolado na natureza. Né? São elementos que vivem como moléculas formadas por um único átomo e elementos estes que não reagem com ninguém, né? Não precisam, não querem, não necessitam, porque eles já são felizes e estáveis sozinhos, tá? E essa realidade dos gases nobres, então, ela foi identificada primeiramente por Lewis e Cossel, tá? Esses dois cientistas, então, eles avaliaram que essa característica dos gases nobres se dá pelo número de elétrons que eles possuem na camada de valência. Então, se a gente lembrar lá que os gases nobres eles fazem parte da família de número 18, que características eu tenho nessa família? Ó? O hélio, ele está lá no primeiro período, ele termina em S2, mas no primeiro período eu tenho a correspondência com a camada K, aonde cabem no máximo 2 elétrons. Então eu identifico que o hélio com esses 2 elétrons tem a camada dele completa, a K cabem apenas 2. Quando eu vou pensar no neônio, ó, a camada de valência dele é formada pelo 2s2 e o 2p6, ele termina lá em 2p6, ó. Então, a camada de valência do neônio tem 8 elétrons. A do argônio, que termina em 3p6, ó, também tem 8 elétrons. A do criptônio termina em 4p6, também tem 8 elétrons. Eu vou ter a mesma coisa para o xenônio, termina em 5p6, a camada toda com 8. E o último elemento, então, o radônio, termina em 6p6 e a camada de valência, então, tem 8, tá? Então, o que a gente entende a partir daí? Que o que dá para o átomo a condição de estabilidade, a condição de felicidade, é ter 8 elétrons na última camada. Quer dizer que os outros átomos que não têm, eles vão ir atrás disso aí, tá? Então, o que a gente tem que ter noção nesse primeiro momento? Que os gases nobres, eles não fazem ligação, pois eles já são estáveis. E são estáveis por quê? Porque já tem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que a Sora explicou, né? Que é feliz com 2, porque completa a camada K. Beleza? Bom, se eu estou entendendo, então, que os gases nobres já são felizes, né? Já são estáveis, o que eu preciso para entender o que vai acontecer com os outros elementos que estão lá na tabela periódica? Eu preciso conhecer, ó, a camada de valência dele. A camada de valência, que é a última camada, aquela que está mais para fora, é que vai me dizer o que esse átomo vai precisar, né? Como assim, Sora? O que esse átomo vai precisar? Ele vai precisar ganhar elétrons, ele vai precisar perder elétrons, ele vai precisar compartilhar elétrons. Em cima dessa camada de valência, sabendo quanto ele tem na última, eu já tenho como avaliar o que esse átomo vai precisar. O que mais que eu vou usar para avaliar? Aqueles meus conhecimentos de propriedades periódicas, eletronegatividade, vontade de atrair os elétrons e a eletropositividade, vontade de perder os elétrons. Então, eu vou combinar o que cada um tem na camada de valência com as vontades. E aí eu vou conseguir saber o que ele vai precisar. Olha ali, ó. Essa tabela está usando uma determinação da química que já está em desuso, né? Família 1A, 2A, 3A, mas foi a tabela que ela achou disponível e ela tem aqui os elétrons de uma forma bem didática. Então, o que a gente vai entender aqui? Nós estamos usando aqui os elementos representativos. São as famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17. Tá? São esses elementos que nós estamos usando. Então, os metais alcalinos, eles são a nossa família 1, pessoal. Se a gente lembrar da família 1, todos os elementos que estão na família 1 têm o subnível mais energético S1.
Se o subnível mais energético de todos os elementos ali é S1, quer dizer que todos eles terão na última camada um elétron. Quando eu pensar nos elementos da família 2, que são os metais alcalinos terrosos, lá naquela família, todos esses elementos terminam em S2. Se todos os elementos terminam em S2, quer dizer que lá na camada de valência da família 2 eu vou encontrar 2 elétrons. Quando eu seguir para a família de número 13, olha que a senhora pulou todo aquele bloco do meio ali de transição, ela está falando só dos representativos. Quando ela pular lá para a família 13, o que ela vai ter lá? Na família 13, os elementos têm o subnível mais energético P1. Se o elemento tem o subnível mais energético P1, quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Ô, Sora, por que 3 e não 1? Eu tenho que lembrar a ordem de preenchimento dos subníveis, né? Ele só conseguiu preencher o subnível P porque anteriormente ele completou o S, né? E o S tinha 2. Então, eu não posso esquecer de contar os do S antes de pensar naqueles elétrons que ele está colocando em P. Então, na família 13, como ele termina em P1, ele tem 3 elétrons. O 1 do P mais os 2 do S. Quando eu vou para a família 14, a família do carbono, ele termina em P2. Se ele termina em P2, eu tenho lá 4 elétrons. Os 2 do S mais os 2 do P. Se eu vou chegar na família 15, a família do nitrogênio, lá ele termina em P3. Então, eu tenho os 2 do S mais os 3 do P. Fechou 5 elétrons ali na família 15. Na família 16, eu tenho o quê? Todos os elementos terminados em P4. Se eles estão terminados em P4, quantos elétrons eles têm na última camada? Os 2 de S mais os 4 de P. Eles terão 6. E, por fim, a minha família 17, que é a família dos halogênios e termina em P5, eles têm lá os 2 elétrons do S mais os 5 elétrons do P, então totalizando 7 elétrons. Essa informação ela vai ser muito importante para a construção do nosso estudo de ligações. Então, saber quantos elétrons eu tenho na camada de valência da família 1, da 2, da 13, 14, 15, 16 e 17 é um conhecimento essencial para o estudo das ligações. Tá? O que mais que eu posso pensar, pessoal? Esses elementos ali da família 1, 2 e 3, eles são mais eletropositivos. Né? Se eu lembrar que a eletropositividade vai de cima para baixo no período e da direita para a esquerda, aliás, vai de cima para baixo na família e da direita para a esquerda no período, eu vou saber que esses elementos ali, eles têm mais vontade de perder elétrons. Se eu for pensar lá na família 14, 15, 16 e 17, esses elementos são mais eletronegativos. Então, o que vai acontecer com eles? Eles vão estar lá mais perto do flúor, né? Mais perto da eletronegatividade e como lá, neste caso, ela vai de baixo para cima na família e da esquerda para a direita no período, esses elementos ali vão ser mais eletronegativos, com mais vontade, então, de ganhar os elétrons para eles, tá? Então, a partir disso, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho a necessidade dos outros elementos de se ligarem. Então, por que os outros elementos vão se ligar, vão se unir? Eles vão se unir para conseguir deixar a última camada deles com 8 elétrons. Eles vão se unir para que a última camada deles fique completa, para que eles tenham a estabilidade. Então, todos os outros elementos da tabela periódica, eles fazem o que para adquirir a estabilidade? Eles fazem ligações, eles se unem para que, então, a camada de valência fique completa. O que é completar a camada de valência? É atender ao octeto, é atender a necessidade de ficar com 8 elétrons. Como é que esses átomos vão fazer essas ligações? A gente vai ver na sequência, mas eles vão fazer perdendo elétrons, ganhando elétrons ou compartilhando elétrons, dependendo da característica que esse elemento tiver, ok? Então, a ligação ela acontece para que o átomo adquira estabilidade química, que é os 8 elétrons da última camada. Que tipos de ligação a gente tem, então, pessoal? Nós vamos estudar 3 tipos. E nesse quadro, nesse momento, elas estão aí de uma forma bem resumida, tá? Esses 3 tipos são a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, tá?
A ligação iônica, de um jeito bem cru de falarmos sobre ela, ela é a ligação que envolve o metal, que quer perder elétrons, com o ametal, que quer ganhar. Então, é uma ligação onde o metal perde os elétrons da camada de valência e o ametal, então, ganha esses elétrons a fim de se completar. E essa ligação é uma ligação muito forte, porque eu vou ter um elemento perdendo, ou seja, se transformando num cátion, e outro elemento ganhando, se transformando num ânion. Então, a atração entre eles vai ser muito violenta, né? Muito forte, o fato das cargas de sinais opostos se atraírem. Então, a gente vai partir nesse momento entendendo que um composto iônico, ele tem o quê? Um metal e um ametal. Quando eu for pensar num composto covalente, olha ali o que diz. Ametal combinado a outro ametal é a base dessa ligação. Se eu vou ter dois ametais em contato, eu tenho dois elementos com vontade de ganhar. Se os dois têm vontade de ganhar, eles vão ter que chegar num acordo do que vai acontecer com eles. Então, eles decidem entre eles, para conseguir atingir o octeto, que eles, então, vão compartilhar seus pares de elétrons. Então, essa ligação covalente é uma ligação que vai acontecer por compartilhamento. Um ametal se combina com outro ametal e eles partilham os elétrons ali entre eles para conseguirem a estabilidade química. E o último tipo de ligação é a ligação metálica, é a ligação onde os metais, então, passam a existir na natureza para a gente, né? No nosso cotidiano, na forma de uma janela, na forma de um brinquinho, na forma de um anel, na forma de um fio condutor de eletricidade. Então, esses metais que a gente vê no nosso dia a dia, participando dos talheres, das panelas, dos adornos que a gente utiliza, eles são os metais obtidos através das ligações metálicas, que se configuram pela combinação de um metal com o outro, né? E também aí dentro dessa ligação metálica eu tenho muitas ligas, como o ouro 18, que é uma composição de 75% de ouro, 12,5% de prata, 12,5% de cobre. Eu tenho aí o bronze, né, que é uma liga formada por cobre e estanho. Então, as ligas metálicas também fazem parte desse mundo das ligações metálicas. Esse mundo das ligações metálicas, os elementos eles conseguem ficar grudados através de um mar de elétrons que fica na volta deles. Então, é assim que eles conseguem se manter unidos, formando todas essas coisas que a Sora disse para vocês. Tá? Vamos ver a aplicabilidade, então, desse conceito aí básico das ligações nesses exemplos que a Sora colocou aí. Ó. A Sora colocou alguns compostos da nossa vida, o sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, o gás carbônico que a gente elimina na hora da respiração, o ferro que está justamente nesses exemplos que a Sora usou, como as janelas, as panelas e tal. O ácido sulfúrico, que é um importante ácido do nosso cotidiano, é um ácido que está nas baterias, né, nas pilhas, então ele tem bastante aplicação nas baterias de automóvel, né, pessoal, e também nas baterias de celular, em alguns como meio eletrolítico. E ali o óxido de alumínio, o outro exemplo que a Sora colocou. E olhando esses exemplos, qual é a minha ideia? Que vocês consigam perceber que tipo de ligação está movimentando esses compostos, tá? Olha ali, ó. Quando eu pego aqui o sal de cozinha, tenho o Na e o Cl, tá? Se eu tenho o Na e o Cl, o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Olha ali, ó. O Na na minha tabela, ele está aqui na família 1 e ele é um metal. O cloro aqui na minha tabela, ele está na família 17 e ele é um ametal. Viram aí que os meus metais estão pintados de verdinho, água, e os meus ametais estão pintados de amarelo. E os gases nobres, que não fazem ligação, estão aqui, ó, azuisinhos no final da tabela, ok? Então, o que eu observo aqui no NaCl? Eu tenho um metal, o Na, combinado a um ametal, que é o cloro. Metal a metal, que ligação tem ali? Iônica, né? A ligação que une esses átomos é uma ligação iônica, do metal com o ametal,
tá? Quando eu vou pensar ali no gás carbônico, o que eu vou pensar sobre o gás carbônico? Olha ali, ó. O gás carbônico é formado por carbono e oxigênio. Vou na tabela buscar esses elementos, ó. Carbono a metal, oxigênio a metal. Então, o que eu tenho ali, pessoal? Eu estou ligando um ametal, carbono, com outro ametal, oxigênio. Ametal com ametal. Que ligação eu tenho ali? Ligação covalente, tá? Já apareceu ali, porque a Sora bateu, a ligação do ferro. O ferro, ele é um metal, né? Ele tá aqui. Então, se o ferro é um metal, ele é uma ligação metálica para manter os seus átomos unidos. Ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico tem o enxofre e o oxigênio. Olha ali, ó. Enxofre a metal, oxigênio a metal. E ainda tem o hidrogênio que se comporta também como um ametal. Então, é uma ligação que eu tenho ametal com ametal. Ametal com ametal, a minha ligação classificada como covalente. E o último exemplo da Sora traz o alumínio e o oxigênio. Olha ali o alumínio, ó. Um elemento verdinho, metálico, e o oxigênio, um elemento amarelinho, ametálico. Então, metal com ametal, eu vou ter para o alumínio, ali para o óxido de alumínio, uma ligação iônica, ok? Então, nesse primeiro momento, o que eu preciso fazer para identificar que tipo de ligação eu tenho? Verificar qual é o caráter do meu elemento na tabela periódica. Metal, ametal, juntou, iônica. Ametal, juntou, covalente. E os metais, por si só, fazem parte da ligação metálica, ok? Em breve nos vemos de novo. Façam os exercícios, se organizem, tá? Não deixem as coisas acumularem, que essa é a minha maior preocupação durante o isolamento. Que vocês deixem as coisas se acumularem e que a gente venha a ter problema depois, tá? Sucesso para vocês no estudo dessa semana. Teremos live também, né? Então, todas as semanas, pelo menos com uma live para tirar dúvida. Aguardo